Boa tarde, crianças. Vamos para mais uma aulinha de geografia. Olha lá, livro Encontros, páginas 16 e 17. E hoje nós vamos falar sobre limites territoriais. Os limites territoriais, ou divisas, ou fronteiras, né? Podem ser esses três nomes. É tudo aquilo que separa um território, uma localidade de outro. Vamos pegar como exemplo o quintal da nossa casa. Vamos usar esse exemplo bem simplesinho para vocês entenderem o que é limite, o que é uma divisa. O que separa um quintal do outro, uma casa da outra, é o quê? É um muro ou uma cerca, né? Então, o muro, ele é o limite entre o meu quintal e o quintal do meu vizinho, certo? Então, é o muro que separa, que faz a divisa. Então, hoje nós vamos estudar sobre isso daí, sobre as divisas, só que são em lugares, em espaços bem maiores do que o nosso quintal, muito além do nosso quintal, né, gente? São os espaços, né, as divisas, os limites entre os municípios e os estados, né? Que é a primeira análise, que é o primeiro texto do nosso livro hoje. Olha lá, é a observação de imagens, de fotografias. Observe as fotografias. Então, nessas placas aqui, está mostrando o limite de municípios entre esses dois municípios aqui. Então, a placa está demarcando, está indicando o limite entre um município e outro. Nessa placa abaixo, né, em outra localidade, né, em outro lugar, está mostrando a divisa de estados, os estados do Piauí e do Maranhão. Então, tudo aquilo que faz divisa, que faz limite ou fronteira entre um lugar e outro, eles são demarcados ou por elementos naturais ou por elementos humanos. Por exemplo, a divisa de um estado e outro, se for uma serra, que é um conjunto de montanhas, né? Se for essa demarcação que marca o limite de um estado e outro por uma serra ou por um rio, é uma demarcação natural, né? É uma divisa natural. Se for, por exemplo, uma rua, uma estrada ou uma linha férrea ou até mesmo uma linha imaginária, né? Nós já dizemos que são demarcações, que são divisas ou limites de elementos humanos, certo? Porque foram criados uma rua, uma ponte, né? Uma rodovia, são elementos criados pelo homem, então são demarcações formadas por elementos humanos. Isso vai ficar bem claro no texto aqui que vocês vão fazer a leitura depois, tá? Ele tá bem explicadinho o que são limites, o que são divisas, tá? Que os próprios territórios do Brasil, as unidades da federação, que são os estados, eles são separados, né? Eles têm divisas, têm fronteiras entre um estado e outro. Os municípios também têm o limite entre um município e outro, né? Por exemplo, o nosso município mesmo, né? Tem a divisa, tem o limite dele entre 1º de Maio e Sertanópolis, 1º de Maio e Alvorada do Sul, né? Então, isso daí são as divisas territoriais, né? Entre os municípios e entre os estados também tem isso, entre países também tem isso. E esses limites podem ser naturais ou podem ser limites com elementos humanos, certo? Então, esse texto, ele explica bem sobre isso daí, o que é limite, né? O que são as divisas, as fronteiras, os elementos que são usados como limites, né? Que podem ser, ó, como eu disse, humanos, ó, ruas, estradas, linhas imaginárias, ou elementos naturais,
né? Como elementos do relevo, como eu disse, as montanhas, florestas, matas, rios, né? Os mais comuns são os rios, né? Então, esse texto está bem explicadinho. Já na página 17, tem aqui a observação da fotografia de um mapa. Antes da gente falar do mapa, vamos relembrar os elementos do mapa? Quem está lembrado dessa aulinha dos elementos do mapa? Olha lá, primeiro, o título. Qual é o título desse mapa? Brasil, região Nordeste. Então, como que eu sei que isso aqui é região Nordeste? Porque fala aqui no título. Depois, olha lá, Rosa dos Ventos, que dá a localização, né? Olha lá. Norte, sul, né, da região, leste, aqui o Oceano Atlântico, leste e oeste, certo? Depois o que? A escala, aqui, cada pedacinho desse mapa, cada centímetro desse mapa equivale a 185 quilômetros, então é a escala. Depois eu tenho a legenda. Olha aqui, o que eu vou observar nesse mapa? Tá aqui na legenda, onde eu tenho esse símbolo, capital do estado, onde eu tenho essa linha escura, né? Essas são as divisas estaduais, as divisas de estados. E onde eu tenho a linha azul, eu tenho a divisa por rios. Toda essa demarcaçãozinha azulzinha aqui no mapa quer dizer que tem um rio naquele espaço, tá? Naquele local. Então, vamos analisar este mapa aqui. Ah, tá, esqueci de falar de outro elemento do mapa, gente, da fonte. De onde foi retirado esse mapinha? Lá do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, tá? No Atlas Geográfico Escolar, na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2016, e na página 94, certo? Então, vamos lá, voltar para o mapa. O que está pedindo para a gente observar aqui? Vamos ler aqui em cima. Vista do rio Parnaíba, à direita, que separa os estados do Maranhão e Piauí, em 2015. Então, olha aqui, Maranhão e Piauí. Observem que a linha que separa esses dois estados é uma linha azul, ou seja, a fronteira, a divisa entre o estado do Piauí com o estado do Maranhão, ó, a tia passou o lápis preto aqui para ficar mais forte para vocês visualizarem, mas na verdade essa divisa aqui é toda com a linha azul, ou seja, é um rio, o rio Parnaíba, que faz limite, que faz divisa, que faz fronteira entre os estados do Maranhão e o estado do Piauí, tá? Então, é uma divisa, é um limite natural, ó, de fora a fora, ó, né? A divisa é por um rio, o rio Parnaíba. Viram bem? Olha aqui um outro rio muito famoso no nosso país, ó, o Rio São Francisco. O Rio São Francisco, ele nasce lá na serra, a nascente dele é lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais. E olha quantos afluentes ele tem, né? Mas, ó, o rio principal nasce lá na Serra da Canastra, ó, corta todo o estado da Bahia e olha lá, faz divisa da Bahia com o estado do Pernambuco, com o estado de Alagoas também, ó, Bahia, um pedacinho aqui também, a divisa é pelo rio São Francisco do estado de Alagoas, ó, e vai desaguar lá no Oceano Atlântico. Legal, né? Então, esse mapa é para a gente observar isso daí. E também para responder as questões de hoje, da aula de hoje, que é a atividade número 7, que vocês vão observar o mapa
e responder as questões A, B e C. Que rio é usado como limite entre os estados do Maranhão e Piauí? Nós acabamos de olhar aqui, né? Que rio que é que faz a divisa entre os estados do Maranhão e Piauí? Lembre-se que respostas quarto ano sempre se inicia com letra maiúscula e que nomes de rios, estados